Eu acho que todos, penso eu pelo menos, que todos deveríamos cada um passar por uma dificuldade semelhante, quem sabe, a que eu passei, para compreender mais ou menos o que eu sinto quando eu ajudo pessoas e vidas. Porque eu olho para mim e vejo que eu não era nada, estava perdido e o Senhor me achou. Eu era contado com os mortos e Ele me ressuscitou. Dei 3 overdoses, fui desenganado pela medicina, mas o Senhor me restaurou. Eu já nem usava mais droga, eu tomava peruana. Peruana é assim, meus amigos fumavam e sopravam no meu nariz para me drogar, porque eu não aguentava mais fumar nem cheirar. Eu botava sangue pelo nariz. Eu vivi uma vida muito difícil e sofrida, mas Deus olhou para mim e achou graça em mim. E hoje nós fazemos esse trabalho lá. Em 4 anos, centenas de vidas já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado que nós temos com essas vidas. Não é fácil. Quando eu abri o primeiro centro, eu e minha esposa, há 4 anos atrás, era só nós dois, uma luta muito grande. Nem o dinheiro do aluguel a gente tinha ainda. E durante esse período nós abrimos, em 4 anos, 4 centros de recuperação. Só que a demanda é muito grande, estava me consumindo muito. Eu comecei a ficar muito doente. E aí eu dei um centro, né, um amigo meu, um irmão em Cristo. E aí fechei um e estou com 2 centros de recuperação. Se você me perguntar se às vezes eu tenho vontade de fechar, muitas vezes tenho. Mas quando eu vejo as pessoas ligarem para mim, as mães, os pais chorando, porque só quem tem um drogado em casa sabe a agonia que é você ter um dependente químico e não ter a quem pedir socorro. Só quem tem sabe. Eu lembro de minha mãe correndo atrás de mim, tentando me ajudar para me salvar. E eu vejo hoje tantas mães sofrendo por ter seu filho nas drogas. E vejo hoje, para a glória do nome de Deus também, muitos lares restaurados. Como eu falei aqui, nós temos 2 que era dependente químico também, era assaltante, traficante. Hoje, para a glória do nome do Senhor, está fazendo teologia. Estão entrando no 3º ano de teologia, para a glória do nome de Deus. E eu poderia trazer aqui, eu tenho muito material, e mostrando famílias de pessoas curadas. Nós vamos ver durante esses 15 dias aqui, muitos testemunhos poderosos de vida de pessoas que eram também completamente perdidas, era pária da sociedade, e o Senhor Deus restaurou. O que podemos fazer por tantas bênçãos recebidas de Deus? O que dar a Deus de presente? Nós temos também uma sopa, nós damos uma sopa lá. A gente não tem dinheiro não, minha esposa, mas a gente é ousado, viu? A gente gosta muito de ajudar. Nós somos muito abençoados por Deus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Mas tudo que Deus nos dá é para dividir com quem não tem. Eu acho que esse é o Evangelho. Paulo diz assim: me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha obra, e através da minha obra eu te mostro a minha fé. Sabe o que é que Paulo estava querendo dizer? Eu não dou para ser salvo, eu dou porque eu já sou salvo. Então não adianta você ter fé se não tem obras. E a obra fala muito mais do que a fé. Porque a Bíblia diz assim, ó: conhecereis pelas suas obras. A Bíblia não diz vou te conhecer pela tua fé. Conhecereis pelas obras. E não vamos ser salvos por obras, é verdade. Não é porque você ajuda, eu ajudo, que nós vamos ser salvos. É um conjunto. Agora também não adianta você ter a palavra verdadeira, você ser da igreja verdadeira, você ter o Cristo verdadeiro, e as almas estão padecendo aí fora, e a gente não cuida. A gente encontra pessoas aí, ontem eu encontrei ali um jovem, né, que ele quer ser chamado de mulher, um bem magrinho ali na praça, né, Thaís, né? Eu disse, eu quero saber seu nome verdadeiro. Thaís, eu digo, não, Thaís é seu nome de guerra, né? Eu quero saber seu nome. Ele disse, meu nome é Fábio. Eu digo, amém. E aí conversei com ele, dei R$2 a ele. Isso não é para usar droga não, isso não, eu não uso droga não. Mas eu queria que ele morasse perto da minha casa, para poder ajudar ele. Porque a gente olha uma vida como Fábio e pensa por ele ser um homossexual que não tem mais jeito. Mas tem, queridos. Não há impossível para Deus. Nosso irmão Joselito, ele era homossexual. Ele estava fazendo um seminário, já estava encerrando para ser padre. Aí em Feira de Santana, ele encontrou um jovem adventista que mora em Brasília. Esse jovem nem sabe disso.
O jovem tinha 17 anos mais ou menos. E Joselito perseguiu esse jovem dentro do shopping e ficou cantando o jovem a tarde toda. O jovem ia no banheiro, ele ia, o jovem ia na sorveteria, ele ia, e ficou naquela agonia com o jovem. E o jovem nada lhe respondia. Ele ficou cantando, o jovem cantando. Depois que o jovem, teve um momento que o jovem disse: você acabou com sua cantada? Ele disse: acabei, o que é que você acha? Ele disse: agora eu quero pregar para você do meu Jesus. E o jovem levou 2 horas pregando para Joselito. E hoje Joselito é um adventista do 7º dia. Ficou lá no centro com a gente, hoje está casado com a irmã Olívia. Era homossexual. Deus ama os homossexuais. Deus não ama a prática, mas Ele ama os homossexuais. Ele ama os ladrões, ama as prostitutas, as lésbicas. Para Deus não há ninguém diferente dos outros bêbados, os ignorantes, os assassinos. Só que nós hoje relacionamos quem vai ser salvo, quem não vai. Nós precisamos ter um encontro com Jesus a cada dia. E esse trabalho que nós fazemos lá, nós precisamos muito de ajuda, viu? Se você quiser nos ajudar também, essa semana eu vou dizer como você pode ajudar. Nós estamos lá numa situação assim muito delicada, 4 anos sem dar manutenção nas casas. Nossas casas lá são de aluguéis, né? A gente paga 1.500 em cada casa, fora alimentação, água, luz. É uma despesa muito grande e a gente não tem recurso, nem ganha nada de governo, de nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem mantido a casa, porque tem muitos irmãos que nos ajudam para a glória do nome de Deus. Amém? Amém. Abra suas Bíblias no livro do Gênesis. Deixa para amanhã. Não vai quebrar o... Vai faltar tempo. Aí eu contei aqui um testemunho, não foi, do peixe, né? No primeiro dia do culto da manhã. Ainda bem que tinha pouca gente, porque se tivessem vocês todos aqui eu não contaria. Mas vou contar hoje porque está ali e amanhã eu vou passar aqui. Minha mãe, eu já falei aqui, minha mãe é uma grande missionária. Ela criou 11 filhos, já abriu 10 igrejas, está entrando na 12ª igreja, né, que ela está abrindo. E ela agora abriu uma creche não, orfanato, né? E ela está criando 8 crianças que pegou na rua, que as mães não querem, ela está criando. Aí vai fazer 21, 26 dias agora, sexta-feira, que minha mãe não tinha nada para dar aos meninos lá em casa. Ela mora em Valença, na roça. Então ela, para não chorar na frente dos meninos, ela desceu à beira do rio e foi orar a Deus, dizendo: meu Deus, o que é que eu dou a esses meninos para comer? E de repente, ela orando a Deus ali, pulou um peixe de 8 quilos do rio e caiu em cima da terra. Amanhã eu vou mostrar aqui. Aleluia, então você vai vir amanhã também. Já está garantido. Irmãos, não é história de pescador não. O nosso Deus vive. 8 quilos uma carpa, e lá nem carpa tem. Eu não sei de onde surgiu, não importa. Ela orou, chorou, Deus ouviu as suas lágrimas e entrou com providência. Amém. Aí eu fiquei com inveja dela. Um dia eu falei assim: minha mãe, eu pedi alguma coisa, ela não lembra o que foi. Ela disse: não, minha filha, eu não vou dar não. Eu disse: eu quero ver, eu vou orar e a senhora vai me dar. Ela disse: meu filho, você ora de frente, eu já oro de frente e de costa. Em outras palavras, tenho mais intimidade com ele. Mas sabe o que me deixou triste? Foi quando eu falei para minha mãe: mãe, nossa, que testemunho poderoso. Ela disse: eu não ousaria contar na igreja, porque ninguém acreditaria. E eu chorei. E eu pensei: que igreja é essa? Que a gente não crê que o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, em decomposição, fedendo a carniça, que curou a mulher com 12 anos com fluxo de sangue, um Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, não pode nos dias de hoje pegar uma mulher, uma mãe de família, uma serva, e tirar um peixe do rio? Que incredulidade é esta, querido? Que cristianismo é esse? Que evangelho é este? Que tipo de religião é essa?
que nós não cremos mais nos milagres de Deus. A Bíblia diz que Deus fará coisas nos nossos dias muito maior do que fez no tempo de Jesus. E quando ele falou isso, falou numa área espiritual, que nós íamos pregar muito mais, ganhar muito mais alma do que ele ganhou. Agora entenda uma coisa, que todo homem, toda mulher espiritual, cheio do Espírito Santo, tudo que ele clama a Deus, Deus vem ao seu socorro. A diferença de servir a Deus é essa, de ser fiel a Deus é essa. Gênesis 4. A palavra de Deus diz assim. Tem gente procurando ali, Gênesis 4. Uma história muito conhecida. Todos acharam? Amado, bota aí o número ali. As horas ali. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ao ponto que Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou-se. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e lhe descaiu o semblante. Então lhes disse o Senhor: por que andais irado? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado já está à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. O Senhor, quando colocou o casal no jardim do Éden, disse Deus: podeis comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comer, certamente... Eu acredito que aquela fruta não tinha perigo nenhum em comer e morrer. O problema não estava em comer a fruta, estava na obediência. E queridos, a Bíblia diz que nossos primeiros pais comeram do fruto proibido, e você conhece a história, e eles foram expulsos do paraíso. E a Bíblia diz que mesmo assim Deus não abandonou seus filhos. Eles foram expulsos do paraíso, mas o mesmo Deus que vinha visitar Adão e Eva pela manhã e pela tarde, também fora do paraíso, não deixou, queridos, de visitá-lo. E diz a Bíblia que depois de um tempo fora do paraíso, Eva ficou grávida pela primeira vez. E eu já posso imaginar a alegria no coração de Deus quando Eva ficou grávida. Afinal de contas, Deus ia ser avô. Eu vi minha mãe criar a gente dizendo assim: eu criei filhos, mas neto eu não crio. Se ela pudesse hoje, tomava todos os netos dela para ela. Eu fico imaginando, se minha mãe, que é mal, sabe dar boas dádivas, imagine Deus. A alegria no coração de Deus quando ele soube que a obra-prima da criação estava agora gerando outra vida. E Eva ficou grávida, acho que com uns 3 meses, 4 meses, o Espírito Santo veio, fez o pré-natal e levou o diagnóstico lá, reconhecendo Deus os exames, e disse: é um varão, é um homem. Imagine, houve festa no céu. A obra-prima da criação agora dando vida a outra vida. A Bíblia diz, queridos, que depois de outro período, Eva ficou grávida pela segunda vez, e agora fica grávida de Abel, seu irmão. E eu penso também que depois de 3 meses, lá vem o Espírito Santo fazer o pré-natal. E o diagnóstico, outro homem. E Deus ficou radiante no céu e houve festa. E os meninos nasceram, e diz a Bíblia que crescia em espírito e em graça. E o mesmo Deus que visitava seus pais no paraíso, também visitava seus pais fora do paraíso. E também visitava os meninos. E Deus vinha de manhã e à tarde e conversava com eles, cultuava com eles, cantava com eles. Deus amava os meninos. E eles foram crescendo em sabedoria, foram crescendo em experiência, tendo contato pessoalmente com Deus.
Depois do menino grande, diz a Bíblia, que um dia Deus veio ao encontro dele, num pôr do sol, e pediu que eles sacrificassem novilhos, e levantassem altares, cada um levantaria um altar, e sacrificaria ao Senhor um cordeiro, para que simbolizasse no futuro a morte de Jesus, mas a remissão do pecado do homem. Eu quero lhe contar uma experiência que me aconteceu um tempo atrás. Eu estava muito debilitado devido às drogas. Tinha dado 3 overdoses, os médicos tinham me desenganado, disse que meu coração estava muito fraco, e eu já não estava mais com condições de estar negociando com drogas, nem fazendo assalto, eu estava muito debilitado. E comecei então a parar aos poucos. Mas meu amigo André, meu braço direito no crime, um dia esteve lá em casa e disse: Irã, olha, os caras estão planejando aí para te matar. Olha que esses jovens viviam sob meu comando, e agora planejava a minha morte para tomar conta do tráfico de drogas, das bocas. Eu disse: André, o que é que eu faço? Ele disse: rapaz, ninguém está com você. Porque no mundo que nós vivemos, aí fora, o mesmo amigo que nos abraça é aquele que nos trai amanhã. A mesma amiga que sai com você para o barzinho para beber, que curte com você, é aquela que vira as costas para você amanhã. Naquele momento eu pensei que deveria fazer, automaticamente a gente pensa logo na casa dos pais. A vida é tão ignorante com os pais, né? Deixe minha vida, não é assim? A vida é minha, se eu morrer, problema meu, não é assim? Mas quando a doença chega, que a morte bate na porta, a gente corre para casa dos pais, que a gente despreza, e muitas vezes somos até ignorantes com eles, estúpidos. Achamos que eles estão ultrapassados. Em vez de aproveitarmos as experiências que eles têm, diz: não, o seu tempo era outro, da coroa. Quantos filhos têm sofrido a dor da agonia pela desobediência? E nós temos que entender, meus jovens, que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra. E eu não honrei nem meu pai nem minha mãe. E eu falei para André: então eu vou fugir. Então eu fui para casa de minha mãe. Eu não podia dormir na casa de minha mãe, porque sempre que eu estava lá, a polícia invadia, derrubava a porta, invadia a casa para tentar me pegar, para me matar. Eu dormi dentro dos matos, no fundo do quintal da casa da minha mãe, era um sítio. E no sábado pela manhã, minha irmã abriu a porta, Mônica, eu fiz sinal para ela dentro dos matos: Mônica, vem cá, traga alguma coisa para eu comer. Ela disse: Irã, que não tem nada para tomar café. A gente sofreu muito lá em casa, meu Deus. O povo está vivo pelo poder de Deus, viu? E naquele momento me deu uma tristeza muito grande. Eu decidi então fazer um arrombamento ali perto da minha casa. Lá tinha um mercado. E eu conhecia o dono, o filho do dono. Então passei o dia com ele, indagando ele. Fui no quintal da casa dele, um quintal quadrado, pequeno, acimentado, mais um beco de terra. Passei o dia de sábado ali, já planejando, porque dia de sábado à tarde eles fechavam o mercado e iam para um sítio e só voltava no domingo à tarde. E eu sabia que dia de sexta e sábado o dinheiro não era colocado no banco, não levava para o banco, ficava no cofre da loja. E o diabo me dava o número do cofre. Eu abria cofre sem precisar do número. O inimigo me dava o número do cofre e eu abria o cofre. E queridos, quando eu estava ali, à tarde, passei a tarde com eles, de tardezinha eles foram embora para o sítio, e mais ou menos 1h da manhã peguei 2 sacos de alinhagem. Para eu pular da parte de dentro, de fora para dentro, estava fácil, mas para eu sair, já tinha visto tudo, tinha que ter uma escada, alguma coisa para subir, tinha um túnel. Então planejei tudo, sabia onde eu ia cair mais ou menos. Eu estava com ele ali de dia, mas olha em posição de muro, como eu ia entrar. E quando deu mais ou menos 1h da manhã, peguei 2 sacos de alinhagem. Eu estava muito debilitado, não aguentava pegar peso, então eu queria pegar um pouco de compras. E queria roubar, minha intenção era mais o dinheiro do cofre. E quando foi mais ou menos 1h da manhã, 1h30, joguei os sacos, escalei o muro e pulei. Só que eu estava no lugar claro e caí no lugar escuro, a gente fica cego por um momento. Esperei ali abaixar a minha vista voltar ao normal. E quando minha vista voltou ao normal, tinha um cachorro imenso me olhando do meu lado direito.
Naquele momento a minha adrenalina foi a 1000. E a palavrinha mágica, meu Deus. Eu disse, Deus de minha mãe, me dê mais uma chance. Porque muitos de nós aqui só lembramos de Deus no perigo. Tem pessoas aqui que se afastaram e outras que não tomaram a decisão ao lado de Cristo ainda. E fica sempre dizendo, estou esperando Deus tocar no meu coração. Na hora certa Deus vai falar comigo. Deus vem falando com você desde o ventre da tua mãe. Deus vem pelejando, batendo na porta do seu coração há muitos anos. E se você está esperando Deus tocar no seu coração, meu querido visitante, para voltar, para vir para a igreja, Deus não vai bater nunca no seu coração. Você vai morrer esperando, mas Ele não vai bater no seu coração, Ele não vai. Porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com Ele e Ele... Não é a mera prática de dizer que está esperando Deus tocar no seu coração, não. Deus não toca no coração de seres humanos. Sabe como é que Ele bate a porta do seu coração? Lhe trazendo hoje, como Ele te trouxe aqui. E queridos, não espere para buscar a Deus na dor, num leito. Busca a Deus agora enquanto se pode achar. Invocai o nome dEle enquanto Ele está perto de você. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem um projeto na sua vida. E queridos, naquele momento de angústia e de medo, eu pensava em avançar no pescoço, era um fila brasileiro. Eu pensava em avançar no pescoço dele, mas imaginar, eu estava muito debilitado e fraco, eu digo, rapaz, ele vai me matar. E eu comecei então a orar ao Deus de minha mãe, dizendo, Deus de minha mãe, me dê mais uma chance. Eu prometo que se o Senhor deixar eu sair dessa, agora eu vou ser crente. Todo mundo quando está no leito de dor diz que vai ser crente. Sabe que o caminho é esse. Mas só vem quando está morrendo. Ainda bem que Deus, mesmo morrendo, ainda aceita. Se eu fosse Deus, vocês iam ver. Ainda bem que eu não sou, né não? Se você fosse Deus também, que tinha de gente já aqui morrida nessa cidade, hein? Se você só era com um raiozinho, né? E querido, naquele momento ali de angústia, clamei a Deus pela terceira vez. E aquele cachorro veio na minha direção em passos lentos. Irmão, eu já pensei em avançar no pescoço dele. E ele começou a lamber meu rosto. Eu digo, rapaz, ele está me saboreando para me morder. Pense a agonia. Clamei o nome de Deus pela 4ª vez, irmão. E o cachorro deu as costas e deitou. E colocou a cabeça em cima das patas e ficou me olhando. Eu digo, eu não posso ficar aqui a noite toda. Imagine a vergonha quando o pessoal chegar. Clamei a Deus pela 5ª vez. Levantei, botei o túnel na posição, subi e fui embora. Que maravilha, que alegria. Mas o que me incomodou e me angustiou é que eu passei o dia todo com ele e não tinha cachorro. 4h30 da manhã, querido, me dirigi até aquele lugar, comecei a pegar algumas pedras, chamar o cachorro, ele não apareceu. Quando eu vi do beco que ele saiu, que o beco era de terra, lá tinha as pegadas dele. Comecei a chamar o cachorro na casa em cima, porque o mercado era embaixo e a casa em cima. Comecei a jogar pedra em cima da casa, nada do cachorro aparecer. À noite, quando eles chegaram à tardezinha, eu já estava na porta da minha casa esperando. Irmão, foi ele parar o carro, eu desci, pulei, cheguei perto dele disfarçando. Eu disse, nossa, que cachorro lindo vocês têm aí. E eles disseram para minha surpresa, nós não temos cachorro porque não gostamos de animal. Eu digo, não, tem, rapaz, tem um cachorro aí. Ele disse, não, rapaz, não tem como não. Nesses muros aí não tem como entrar cachorro. Eu digo, tem cachorro aí. Vocês não tem um fila brasileiro não? Eu disse, não, você é doido? Eu disse, vamos lá. Ele disse, vamos lá. E quando chegamos lá, eu disse, aqui as pegadas. E ele disse, realmente. Irmãos, eles nunca tiveram cachorro. Mas eu fiquei sabendo que todo final de semana dormia um segurança armado dentro da loja. Com certeza, quando eu arrombasse a janela para entrar, ele me alvejaria com a bala. E Deus usou um cachorro para me salvar. Você sabe quantos artifícios foram usados hoje para que você estivesse aqui? Se o Senhor colocasse agora no telão aqui, quantos anjos foram designados para te dar livramento de morte, você compreenderia o quanto Deus é bom e se converteria agora a Ele de todo o nosso coração. Se Deus pudesse mostrar aqui para a gente compreender e ver com nossos olhos carnais como o diabo se levantou contra a sua vida, contra a vida da sua família, você compreenderia o quanto Deus é bom. Jesus amava os meninos, convidou para que levantasse o altar e sacrificasse ao Senhor. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. A Bíblia diz, irmãos,
que Abel então correu, levantou um altar ao Senhor, colocou a lenha, correu lá na sua fazenda, pegou um bezerro cevado, chamou Caim e disse: mano, faz favor, eu já peguei o meu, ali pega aquele dali que é bonito, cevado. E Abel saiu na maior alegria para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Abel colocou ali o novilho e sacrificou a Deus, o céu se abriu e a glória de Deus desceu sobre o holocausto. Aí agora o céu está na expectativa, esperando a oferta de Caim. Caim então correu no mato, pegou 24 forquilhas, cavou 24 buracos e fez um girar, uma mesa gigante, que era dessa parede até a porta da igreja. Ele queria agradar a Deus. Imagino eu que ele correu lá no mato, porque não tinha toalha de mesa naquela época, arrancou algumas folhas de bananeira, de figueira, e forrou toda a mesa. Ele queria agradar a Deus. Imagino eu, com a sua infinita ainda inteligência, porque o pecado tinha operado muito pouco na mente do homem, ele pegou na sua fazenda algumas frutas e fez alguns animais, alguns desenhos de animais, e enfeitou a mesa. E ele correu lá na sua fazenda, na sua fazenda, e pegou as melhores mangas, os melhores melão, as melhores melancia, os melhores coco, as melhores pera, as melhores uvas, e começou a colocar em cima da mesa. Ele queria agradar a Deus. E a Bíblia diz: quando ele orou, o céu não se abriu. E a Bíblia diz que ele se decepcionou, ficou irado sobremaneira, e lhe descaiu o semblante. Aí vem Deus, com a mesma bondade e amor de sempre: meu filho Caim, por que andais irado? E por que descaiu o seu semblante? Se você for obediente a mim, não é certo, Caim, que a sua oferta será aceita, mas todavia, se você continuar rebelde, o pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim queria dar a Deus aquilo que ele achava que era bom para Deus. Tem muitos de nós aqui como Caim, querendo dar a Deus qualquer tipo de culto. Vem para a igreja no dia que quer, na hora que quer, atende telefone na igreja, conversa, bate papo, conta piada. As pessoas às vezes aqui estão louvando e a gente não está nem aí para a obra de Deus. São ofertas de Caim. Tem muita gente na igreja que vai sofrer a dor da agonia como Caim, pela desobediência e rebeldia a Deus. Eu te convido esta noite, em nome de Jesus, a nós nos convertermos ao Cristo Redentor, para que a glória dele habite em nós. Amém. Que tipo de oferta você tem dado a Deus? Deus não está preocupado com dinheiro, Deus não está preocupado com igreja bonita, com ar-condicionado, com banco confortável. A Bíblia diz, irmão, quando ele voltar, não vai ficar nada aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Deus destruirá tudo. Deus não vem buscar a sua roupa, a minha roupa. Ele vem buscar homens e mulheres compromissados com ele, cheios do Espírito Santo. Amém. Que tipo de oferta você tem dado a Deus? São ofertas de Caim? Você não pode vir para a igreja no dia que quiser, não, irmãos. Deus, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Será que vai ter que acontecer uma tragédia para que a gente compreenda isso? Ser semblante. Quantos têm sofrido a dor da agonia? Porque temos sido como Caim? Até quando, queridos? Caim estava achando que fazia a coisa certa, mas de maneira errada. Foi a mesma coisa o homem que ia junto com a arca da aliança. E diz a Bíblia que a carroça bateu numa pedra e ele imaginou que a arca ia cair, e ele tenta colocar a mão e virou cinza. Aí talvez a gente diga, meu Deus, o que é isso? Ele só quis ajudar, mas a palavra de Deus disse, não toque na arca. Deus não é mau, querido, Deus é bom. Nós que somos maus. Deus está precisando e está buscando nossos dias adoradores. Tem muitos lugares que eu não posso mais pregar, e eu dou glórias a Deus também. Tem pessoas que dizem que na minha igreja, enquanto eu estiver aqui, ele não prega. Glória a Deus. Porque está se cumprindo a profecia que o Senhor falou,
que os que iam se levantar seriam da nossa própria casa. Então Jesus estava certo, Ele está voltando. E eu fico feliz, irmão, agora que nós não sejamos esses. Porque a Bíblia diz que a profecia ela vai se cumprir, agora que não se cumpra em nós. Que ela tem que se cumprir, não resta dúvida, mas que ela não se cumpre em mim, não se cumpre em você, em nome de Jesus. O que você tem dado a Deus nos últimos dias? Que tipo de oferta tem dado ao Senhor? Vou lhe contar uma experiência. Eu conheci um jovem chamado Levi. Eu soube que um casal estava passando por uma dificuldade muito grande, um casal na igreja. Eu estava indo para a igreja e de longe os avistei, sentado na praça num dia de quarta-feira. Eu digo, meu Deus, agora é o momento, me dá uma palavra de poder e de conforto para aquele casal. E fui me dirigindo em direção a eles, estavam discutindo. E quando eu cheguei, eu digo, como é que está, meus jovens? Abracei, cumprimentei. E quando eu estava ali ministrando a palavra com eles, conversando com eles, tentando dar uma força no seu casamento, chega um mendigo chamado Levi, um jovem fédido, magro. E ele chegou e deu boa noite. Eu respondi até de forma áspera, porque eu estava ali fazendo uma obra. Eu pensei assim comigo, o diabo já se levantou. Mas ele disse, gostaria de pedir uma coisa. Eu digo, vai pedir dinheiro, eu não vou dar. Eu gostaria que vocês orassem por mim. Porque um dia eu fui evangélico e hoje estou afastado. Estou há 8 anos morando na rua, virei mendigo. Ah, irmão, tirei a minha atenção do casal e já voltei a atenção para o mendigo. Eu digo, meu amigo, você não tinha família e não tinha casa. Agora você tem uma família e tem uma casa. Vamos aproveitar que eu estou indo para a igreja, agora você vai comigo. Ele disse, varão, quem vai sentar perto de mim, fedendo desse jeito? Eu disse, eu sento. Irmão, bafei ele, dei um abraço, sabe? E ele me empurrando assim. E o bichinho estava fedendo mesmo, viu? Nossa. Mas na hora não tem nada disso não, né? E aí eu insistia para ele ir, ele insistia para não ir. Eu disse, então o negócio é o seguinte, já que você não quer ir, vamos lá em casa rapidinho, tomar um banho e a gente volta. Aí agora quem pulou no meu pescoço foi ele. E tome-lhe beijo por aqui em mim, eu botando o cotovelo assim, calma Levi, calma meu filho. Os irmãos passavam pela rua e diziam, irmão Irã está doido. O que me dá mais felicidade é que a Bíblia diz que nos últimos tempos, nem os loucos errarão caminho. Eu falei, eu estou doido por alma. E aí cheguei lá em casa, mandei ele tirar a roupa, aí foi logo tomando um banho. Eu peguei uma roupa para dar a ele, meu irmão, minha camisa que eu dei a ele, parece que ia descer pelos ombros. De tão magrinho que o bichinho estava debilitado. O cinto eu furei, né, com a faca, né, cara, meu Deus, não vai precisar nem de cinto, dá para quase passar o outro lado. E aí ajeitei ele rapidinho, não deu para cortar as unhas, eu digo, vamos assim de unha grande mesmo. E chegamos lá, cultuamos, depois trouxe ele para casa, dei café a ele, ajeitei ele. De madrugada, quando eu estou dormindo, comecei a sentir um fedor dentro de casa, muito forte. Me levantei e me dirigi ao quarto dele. Quando eu cheguei lá, ele estava todo inchado e tremendo. Eu liguei a luz e disse, meu Deus, que armação foi essa que o Senhor me arranjou? Fui no vizinho correndo, pediu socorro, ele me deu, levei no hospital. Levei 2 dias e 2 noites com ele lá internado, tomando soro. Quando nós saímos de lá, foi de cadeira de roda. E aí ele não pegava as coisas, não comia, ficava assim, todo se tremendo, não falava mais direito, a língua toda embolada. Eu digo, meu Deus, e agora? Imagine eu dando mamão, batidinho e maçã raspadinha na boca daquele cidadão. E tinha hora que ele embirrava para não comer. Eu digo, você tem que comer, senão você morre, meu filho. Eu digo, quer de aviãozinho? Nós vai. E ele foi ficando forte, bonito. Começou então a sair comigo para evangelizar, dando testemunho, uma benção. Depois de 1 ano e 7 meses morando comigo, Levi me roubou e foi embora. Ah, amigo, eu fiquei chateado. Fiquei com tanta raiva, queridos, não de Levi, do diabo. E subi ao monte e fui orar. Quero dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos aqui agora. Tem mais de 100 pessoas de joelho agora orando por nós, lá em Salvador. Amém. Nós estamos aqui agora. E eu tenho mais de 100 pessoas de joelho lá em Salvador orando por nós. Amém. Todos os dias. Quando dá 8 horas eles caem de joelho. E levanta 9. Alguém tem que estar pelejando por nós. Se nós orássemos um pelos outros,
Ninguém estava passando por luta como está passando aqui, não. O que está faltando na casa de Deus é intercessores. Nós temos que amar uns aos outros. Esse poder todo não vem de mim, não, viu? Vem da vida de muitos que estão lá orando agora. E outros até jejuando. E só vai comer quando eu sair daqui. E queridos, naquele momento de angústia, caí de joelhos, chorei. Levei 4 meses e 20 dias orando por Levi e jejuando. Um dia eu estava no monte orando a Deus. Lá eu vou orar no monte, viu? E subi ao monte, orei, desci mais ou menos 1h da tarde. Quando eu cheguei em casa, que eu pego o ônibus para ir para o monte, encontrei Levi na varanda da minha casa, todo inchado, olho fechado, boca arrebentada. E quando eu botei o pé no passeio na varanda, ele de cabeça baixa disse: varão, eu digo, não diga nada. Entre, vista a roupa e seja bem-vindo à casa. Hoje está fazendo 8 anos que Levi está curado. Amém. Você daria a ele outra chance? Não precisa responder. Alguém que você pegou na rua mendigando, botou na sua casa e cuidou dele 2 anos e pouco, e depois ele se aproveita de um momento seu de vacilo e leva tudo seu de valor, relógio, celular, dinheiro, roupa. Você oraria por ele, daria a ele outra chance? O Senhor deu outra chance a Caim. Meu filho, proceda bem. Tira tudo isso daí, levanta um altar, pega um cordeiro, dá para mim de holocausto. Querido, eu te amo, disse Deus. Mas ele preferiu ficar com o coração duro, obstinado. Preferiu deixar o orgulho e a vaidade tomar conta do seu ser. Preferiu a morte do irmão, queridos, do que ceder a Deus. E Caim matou seu irmão. E sofreu muito. E acredite, está perdido. Ele teve a oportunidade de se salvar. Nós também temos nesta noite. Eu não sei qual é a oferta que você tem dado a Deus, não sei que tipo de cristianismo você tem vivido. Eu entendo o que eu tenho vivido. Mas eu clamo em nome de Jesus pela sua vida. Em nome de Jesus. Dá o melhor para Deus. Dá o seu melhor para Deus, que Deus vai fazer coisas grandiosas em sua vida. Levanta um altar para o Senhor na sua casa. Eu acho interessante que você vê. Hoje as pessoas constroem suas casas. E é interessante. As pessoas dizem, pega uma planta. Alguns que não têm alguém para fazer uma planta, mas ele faz as plantas na sua mente como gostaria. Eu tenho uma casa aqui na minha mente que eu tenho vontade de ter ainda nessa terra. Eu tenho uma casinha porque meu sogro me deu. Eu casei com essa mulher aí, a gente não tinha nem um pano de prato para casar. Não foi, minha filha? Essa mulher é doida, velho. Eu cheio de filho, a mulher fazendo faculdade, trabalhando na prefeitura, sendo secretária, ganhando 1.000 e poucos reais por mês. Largar tudo para casar com um homem como eu, que não tem um centavo, só pelo poder de Deus. É por isso que eu carrego água para ela no cesto. Primeiro que é linda, apesar de ser cara, mas o marido dela tem mantido a obra. É lindona, né? Meu Deus do céu. Eu não durmo com essa mulher direito. Toda hora acordo para saber como está uma criança. Eu rasgo a seda para ela direto. Eu a amo demais. Eu sou o mesmo homem que quando namorava com ela. Não tem idade para agradar não, viu? Para dar flores não, viu? Para dar um perfuminho do Boticário não. Se não der para dar do Boticário, dá o da Avon mesmo. O negócio é agradar. Não que eu esteja falando mal da Avon aqui. Posso ter alguma consultora da Avon aqui para não ter problema na saída aí comigo, não. E querido, que casa. E as pessoas fazem suas casas. E interessante é que aqui será o quarto, aqui a sala, aqui a cozinha.
E depois que a casa está pronta, aqui vai ficar o guarda-roupa, aqui vai ficar a cama, aqui vai ficar o sofá, aqui vai ficar a geladeira, aqui vai ficar o fogão. E começa a dividir a casa e onde vai ficar as coisas. Mas ninguém faz um cantinho para Deus. Ninguém prepara uma casa e diz, aqui será o cantinho de Deus, o quartinho de Deus, o altar de Deus. Você chega aí, os católicos, ele tem os altares para os seus santinhos, um lugar todo climatizado, todo arranjadozinho, tapete vermelho, né? Cheio de forrozinho, aquela coisa toda delicada, e a gente não tem um cantinho para Deus. Tem um cantinho da geladeira, tem um cantinho do guarda-roupa, tem um cantinho até da televisão, mas não tem um cantinho de Deus. Nós tratamos Deus como Deus fosse uma pessoa qualquer. Queridos, Deus é o ar que respiramos. Que Deus possa nos abençoar. E que você possa, a partir de hoje, não dar oferta mais de Caim para Deus. Não venha para a igreja no dia que você achar que deve vir. Não pense que porque é quarta-feira ou domingo você não deve vir. Deus merece ser honrado. Muda a nossa história, Senhor. Perdoe, ó Deus, se temos dado ao Senhor oferta de Caim. Nos ajude a sermos obedientes como Abel. Aceita o nosso clamor, o nosso perdão. E não derrame sobre nós a tua ira, ó Deus. Tenha misericórdia da tua igreja. Nos consagra na tua presença. Obrigado pelos grandes livramentos dados. Obrigado pela tua misericórdia ser a causa de não sermos consumidos. Abençoa cada visita aqui nesta noite. Que a tua glória e o teu poder esteja sendo derramado continuamente na vida delas. Abençoa cada irmão, meu Deus, envolvido neste trabalho. E aqueles que têm contribuído com a sua vinda aqui para te honrar e glorificar o teu nome. Faz milagre no nosso meio. Opera milagre na vida de nossos familiares. Salva-os para o teu reino. Dá-nos uma noite na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, querendo Deus.